Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Na lousa do coração, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi num deslumbramento um lindo nome gravado, de 4 letras formado e irradiando esplendor. Uma palavra que encerra toda a beleza da terra. Essa palavra era amor. A mim mesmo perguntei, estupefato que estava: quem me trouxe aquela lousa? Quem pôs o que ali se achava? Foste tu, uma voz me diz, e tu mesmo tens o giz que essa palavra escreveu. O que aí está escrito, e que te parece um mito, é um simples produto teu. Amor. Mas nem mesmo sei o que essa palavra encerra, pois sempre em vão procurei achar amor aqui na terra. Amor? Isso é mentira. A minha mente delira numa visão fantasista. Mas a voz, num tom conciso, diz: filho, já tens juízo, já não és materialista. Despertaste para a vida, crês na alma, crês em Deus. Esse pensamento encerra todos os horizontes teus. A visão do teu passado é que te faz perturbado e criva-te a alma de dor, perturbando o pensamento com falsos ensinamentos. Tu negaste o próprio amor. Este é um trecho de um poema de José Soares Cardoso. E como todos os poetas, ele tinha uma facilidade enorme de falar de coisas complexas de uma forma tão gentil e tão tocante, capaz de fazer com que caminhássemos com a sua verve na descoberta de valores que são intrínsecos do ser humano, mas que, todavia, nem sempre conseguimos encontrar. Fazendo uma digressão a respeito do amor, palavra tão repetida pelo ser humano, tão cantada em prosa, em verso, todavia tão pouco demonstrada e tão pouco sentida pela maioria de nós, os habitantes do planeta. Aliás, se fôssemos perguntar de nós para conosco mesmo o significado da palavra amor, possivelmente utilizaríamos a palavra do poeta. Amor, isso é mentira. A minha mente delira numa visão fantasista. Possivelmente. Ou então inventaríamos alguma coisa que fosse peculiar à palavra, ou que soasse bem aos ouvidos de alguém que porventura estivesse ouvindo. Todavia, o sentimento do amor é algo diferente. Os espíritos dizem que Deus é amor. E às vezes fico matutando com os meus botões. Se Deus é amor, e nós não o conhecemos, como é que vamos saber o que é o amor? Nós não conhecemos Deus, Ele é o amor, Ele é amor. Então fica complicado. Aí vamos descobrindo valores que a alma pode adquirir, que a alma conquista. Valores que, somados, vão nos dando uma visão de um ser dotado de tal gama de valor que lhe dá a possibilidade de acreditarmos que essa criatura ama verdadeiramente.
mas são criaturas que nós contamos no dedo das mãos. Nós temos acompanhado a jornada das religiões ao longo dos séculos, dos milênios, e temos buscado Deus, temos buscado felicidade, alegria, amor. Todavia, transitamos ainda no mundo de uma forma bem complicada para os nossos passos, sentindo uma dificuldade enorme de traduzir numa versão vida aquilo que a gente é capaz de dizer em palavras. Na lousa do coração, vi escrito uma palavra feita de 4 letras, amor. Quantas criaturas poderiam dizer que realmente viram na lousa do próprio coração a palavra amor? Então, nós vamos transitar com a doutrina espírita, que nos dá uma visão diferenciada dos sentimentos e que nos dá uma versão também diferenciada do que signifique para nós essa palavra religião, essa busca da nossa alma, essa busca por Deus. Onde eu poderia realmente encontrar Deus? No cancioneiro que se ouve normalmente, o autor diz: vejo Deus. E ele vê Deus em tantas coisas. Ele vê Deus no regato, no canto dos pássaros, na floresta, nas montanhas, na criança que sorri. Ele vê Deus em muitos lugares. E eu fico pensando, porque pensar é uma prerrogativa do ser humano. Os animais não pensam, pelo menos dizem, as pessoas que entendem de animais. Mas eu perguntaria, você vê Deus realmente nos regatos? No canto dos pássaros? Nas florestas? Você vê? Vocês veem? Eu não sei. Possivelmente não. Porque para nós, Deus ainda é algo extraordinário, fora do comum, que a gente não consegue dimensionar nem definir em palavras. Mas eu não posso ver Deus no regato, nem nos rios poluídos, sujos, imundos, com a vida morrendo paulatinamente, porque nós que vemos Deus nesses regatos e rios, os poluímos, os destruímos. Será que na alma do homem está o desejo de destruir Deus? Vejo Deus nas florestas, nas dimensões orgulhosas das grandes árvores. Todavia, jogo um cigarro aceso e deixo que pegue fogo. Coloco fogo também, queimo, corto, destruo. E, de repente, precisa o mundo inteiro acordar para informar que nós estamos destruindo uma fonte importante de oxigênio. Então, eu estou botando fogo em Deus? Estou cortando Deus? Estou destruindo Deus? Então, é complicado dizer que eu estou vendo Deus nas florestas e nos oceanos. Quando estou assacando contra os seus habitantes, eu estou destruindo a vida. Oh, meu Deus, eu não entendo. A minha cabeça, então, começa a ferver, porque eu não consigo entender essa idiosincrasia chamada ser humano, que precisa aprender a ser humano e vivenciar como ser humano, aprendendo a respeitar tudo aquilo onde nós poderíamos ver Deus, sentir a presença de Deus. Então, o Espiritismo nos dá uma dimensão de como nos portarmos no sentido de encontrarmos Deus. Todavia, nós colocamos essas expressões de fora para dentro
e esquecemos o caminho mais importante, que é de dentro para fora. É buscarmos essa presença de Deus. Se nós observarmos uma análise detida do ser humano, vamos ver que a jornada que foi perfeita pelo pensamento de Darwin a respeito de evolução está perfeitamente compatível com o rescaldo que ficou dessa nossa jornada. Porque da passagem pelo reino mineral, guardamos inúmeros valores que permanecem ainda conosco, que a gente pode perceber ainda as heranças do reino mineral. Percebemos também a herança que ficou do reino vegetal. Os movimentos peristálticos do corpo humano, todos eles falam ainda das lembranças que temos da passagem pelo reino vegetal. E o reino animal, infelizmente, é uma herança complicada para o ser humano, porque toda a violência que existe dentro do ser humano faz com que ele assuma um posicionamento típico das feras, quando se preparam para atacar ou para defender. Mas são heranças. Então, perfizemos uma longa jornada para chegarmos até a situação de seres racionais. Seres racionais. Mas os Espíritos dizem, está lá no livro dos Espíritos, que a voz que fala ainda com mais autoridade em nós é a do instinto, ainda proveniente do reino animal. É o instinto, porque a razão ainda está complicada para ser utilizada por nós, usada. Então, nós começamos a buscar coisas complicadas para estabelecermos uma conexão com Deus. Mas, se tivermos olhos de ver, e é o Evangelho que nos convida a isto, nós poderemos descobrir Deus nas coisas mais singelas, mais simples. Tanto poderemos ver Deus, como poderemos ver a sua ausência. Tanto poderemos sentir Deus, como podemos perceber o quanto nós nos afastamos dele. Então, é uma distonia ainda muito grande no nosso comportamento. Ora, eu posso estar ao lado dele, vivenciar com ele, até segurar na mão de Deus. E ora, eu me afasto dele com tal violência que parece que nunca mais o encontrarei. Mas onde realmente a gente pode ver Deus com mais clareza e com mais amplitude? Talvez não seja nos rios, nas florestas, nas montanhas, nos mares, nos horizontes sem fim. Talvez onde a gente descubra Deus mais amplamente e mais divinamente seja no ser humano, na criatura. Quando nós temos olhos de ver, quando fazemos descobertas e quando descobrimos que valor não é alguma coisa que se adquire com os títulos humanos, com a situação econômica, nem com o prestígio que o mundo nos possa oferecer. Onde a gente pode descobrir Deus no ser humano, é aqui, é na alma, é no coração. Era uma manhã de domingo, uma manhã de abril. Havia chovido durante a noite e a terra deixava exalar o perfume bom da terra molhada. Nos dirigimos à instituição que albergava um grande número de nossos irmãos já bastante idosos, um lar de velhinhos. Chegamos e na entrada havia um jardim lindo, roseiras floridas e uma latada de jasmins que depois da chuva deixavam perfume no ar. Era festa e os velhinhos estavam todos reunidos no salão, fazendo apresentações artísticas.
E nós havíamos sido convidados para falar aos companheiros que foram convidados e aos velhinhos que ali estavam. Chegamos à porta de entrada, no fundo havia um palco como este, e um velhinho estava declamando, lindo, os cabelos totalmente alvinitentes, 2 olhos verdes, lacrimosos, um sorriso largo, ostentando um único dente. E ele dizia com entusiasmo, quase juvenil: oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, dizia ele. E eu parei, apaixonada por aquela figura, ouvindo e acompanhando mentalmente o poema que eu conheço de memória. E fiquei entusiasmada de ver como ele, naquela idade, devia ser bastante. À época, eu ainda não tinha sentido o peso dos anos, tinha lá os meus quase 30 anos, e hoje, não vou dizer quantos, um bocado. Então, olhando e achando lindo a memória do velhinho, e quando ele terminou o poema e desceu os 3 degraus, eu caminhei, havia uma cadeira vazia, eu me sentei, e ele sentou do meu lado. E eu então disse a ele: é verdade? E ele olhou para mim sério e falou: o quê? Que o senhor sente saudade da sua infância? Ele: é verdade. Os olhos pareciam passear num passado que para ele possivelmente estaria próximo, porque estava no coração. E disse: sinto saudade. Pode me contar por quê? Até posso, mas agora você fica quietinha, porque vai falar uma mulher do Rio, e a nossa mãe disse que a gente tem que ficar quietinho. E eu disse: está certo, vai falar uma mulher do Rio, tudo bem. E continuei olhando para ele. Eu estava feliz só de olhar para aquela criatura, porque ali era como se exalasse alguma coisa boa que me enchia a alma. E eu sou apaixonada pelo ser humano. E então perguntei mais uma vez: e quando é que a gente pode ouvir a história da sua vida? Ele disse: agora não, a mulher do Rio vai falar, vamos ficar quietinho, depois a gente fala. Eu disse: tudo bem. E aí a senhora veio e convidou a mulher do Rio, que por acaso era eu. Me levantei e fui fazer a palestra, e ele ficou olhando para mim, balançando a cabeça, sorrindo. Fizemos a palestra e depois eu o procurei. E ele disse: a senhora não volta aqui amanhã? Aí a gente conversa. Oh, meu Deus, com que ansiedade eu aguardei o nosso encontro. E no dia seguinte, na folga que eu tinha, fui ao encontro do meu amigo. E ele estava exatamente sentado debaixo da latada de jasmins. E a senhora, que era muito amiga, espírita também, ela disse: acho que ele nem dormiu, na expectativa desse encontro. E eu fui, me sentei ao lado dele e fiquei calada para ouvir. E ele começou a falar mais ou menos assim. Vou tentar reproduzir. Às vezes a gente erra, me perdoem. Eu nasci quando os meus pais já estavam tanto e quanto avançados em idade. Eles pensavam que não iam mais ter filhos. E eu cheguei. E foi a festa mais linda que já teve no coração daquelas 2 criaturas, os meus pais. Como eles estavam felizes com a minha chegada. E eu, naturalmente, podia estar muito mais feliz do que eles, porque
não sei se outra criança foi recebida com mais amor do que eu fui pelos meus pais. E eu fui crescendo ali. E quando eu olho para trás, a memória, o mais distante que eu consigo ver era aquelas duas criaturas que se queriam muito, que se amavam muito. A gente morava num sítio, um sítiozinho bem longe, de cidade, não tinha quase cidade perto, não tinha ninguém. Eu só tinha aquelas duas pessoas, que eram meu pai e a minha mãe. Mas era o meu mundo, eu não precisava de mais. O papai trabalhava na roça e de manhã, quando ele levantava, eu levantava também, só para ficar olhando os dois. A mamãe botava o café que o papai tomava, aí ele saía na porta da cozinha e pegava a enxada que estava encostada na parede. Então eu via minha mãe tirar o avental, ajeitar o cabelo e ir para a porta da cozinha. Então os dois se olhavam e se abraçavam. Aí o papai saía numa picada no meio do mandiocal, e quando ele virava, ele parava e dava adeus. Ela dava um adeus, pegava o avental e ia para o trabalho. As minhas manhãs eram assim, e eu era muito feliz, vendo a felicidade daqueles dois. E eu fui crescendo, aí o papai foi arrumar um quartinho para mim. A nossa casa era de pau a pique, coberta de sapê. Então ele fez um puxadinho e ficou sendo o meu quartinho, o puxadinho. E eu ajudei também a fazer as paredes todas com barro que o meu pai amassava. E eu cresci. E quando já estava grandinho, o papai arrumou uma enxada para eu ajudar ele na terra. Ah, tem uma coisa. O papai, uma vez ou outra, ele saía, ia para uma cidadezinha. Não era bem uma cidadezinha, um lugarejo onde as pessoas se reuniam e trocava as coisas que plantava na terra. Então, ele trocava e vendia alguma coisa, e ele trazia o dinheirinho para casa. Então, ele tinha uma latinha que ficava debaixo da cama, ele guardava o dinheirinho naquela latinha. E eu não sabia por que ele guardava ali, mas era ali que ele guardava o dinheirinho dele. E o tempo foi passando e eu comecei a trabalhar com meu pai. Botava a enxada, aí eu ficava esperando no caminho para ver os dois se abraçar. Aí a gente ia trabalhar e voltava. E o tempo foi passando, eu fui crescendo. E quando a gente voltava, que o papai ia, que a gente ia virar assim na picadinha do mandiocal, aí o papai parava e assoviava. Ele assoviava 3 vezes. Aí ele olhava no caminho, ela estava lá na porta, sem o avental e ajeitando os cabelos. E eu ficava parada, olhando, os dois se abraçarem. Aquilo era a minha vida. Eu não conhecia mais ninguém, nunca saí de casa, nem quando o papai ia para trocar as coisas que a gente plantava. Até o dia que a gente estava voltando e ele assoviou 3 vezes. Aí ele olhou e assoviou outra vez, 4 vezes. Aí ele correu, jogou a enxada do lado e correu. E eu fiquei parado, sem conseguir me mover, até escutar o grito do meu pai. Acorda, acorda, gritava o papai. E eu ficava imaginando o que estaria acontecendo ali. Cheguei na porta e ela estava caída na beira do fogão, com a cabeça no joelho do papai. E ele sacudia ela e dizia: não faça isso comigo. Você não pode me deixar. Acorda. Não faz assim comigo. Mas ela não acordou. Aí, então, a gente enterrou o corpo dela debaixo de uma árvore, no alto do morro. E a vida continuou.
E todo dia, quando a gente voltava, o papai não assoviava mais. Ele encostava a enxada na parede e subia o morro para sentar do lado da cruz e conversar com ela. E eu preparava a sopa, aí ele voltava. A nossa vida continuou, não tinha mais aquela alegria tão grande de antes, mas a gente estava vivendo. E o papai continuava a ir trocar as coisas, trazer um dinheirinho, botar na latinha debaixo da cama. Até o dia que eu levantei e, primeira vez, o papai estava dormindo ainda, ele não acordou, não tinha café pronto. Então eu fui lá, acendi o fogo, fiz o café e olhei no quarto, ele ainda estava dormindo. E eu pensei, está velhinho, está cansado, vou deixar ele dormir mais um pouquinho. Aí eu chamei baixinho, pai, está na hora do trabalho. Mas ele não respondeu. Aí eu fui lá e foi a minha vez de sacudir ele e falar, pai, o senhor não pode fazer isso comigo. Não me deixa sozinho, pai, não deixa. Mas ele deixou. E eu guardei ele lá junto da minha mãe. E fiquei sozinho. Passou um tempo, eu não sei quanto tempo. Aí era eu que ia na cidadezinha, no lugarejo, para levar as coisas e trocar, e trazer um dinheirinho que eu guardava na latinha, debaixo da cama. Até o dia que eu vi que alguém tinha comprado uma terra perto da minha, e estavam construindo uma casa. E eu fui lá e ofereci para ajudar. Eu sabia, porque todo ano a gente tinha que consertar a nossa casa, eu sabia amassar o barro, preparar tudo, e ajudei. E então os vizinhos iam se mudar, e foi aí que aconteceu a coisa mais boa da minha vida. Quando eles vieram para morar na casinha, eles trouxeram uma moça. Ela era linda, cabelo preto que vinha até assim na cintura, um zóio bonito de se ver e um sorriso que ela escondia, virando o rosto para o lado. E eu vi que ela gostou de mim, e eu então gostei muito dela. E aí a gente casou. E eu arrumei a nossa casinha, tapei os buracos todos. Aí eu fui ver o jardinzinho que a minha mãe tinha feito, que estava abandonado. Arrumei o jardinzinho, a horta, porque aí eu ia levar a minha mulher para dentro daquela casa. Então, a nossa casa começou novamente a reflorir, a ter alegria. A voz de uma mulher dentro de casa, cantando, varrendo a casa, acendendo o fogão pela manhã. E a gente estava vivendo, até o dia que eu vinha chegando e assoviei, igual o meu pai. Assoviei 3 vezes e ela não veio. E eu fiquei com o coração quase parando, corri. E ela estava sentada. Eu dei graças a Deus, eu disse, mas você não veio? Ela, não posso. Por que não pode? Não posso. E levantou e falou, você não está vendo nada? Eu não vi nada, eu só vi que ela estava ali. Ela disse, eu estou grávida. Eu não estava vendo nada, mas aquilo dentro do coração foi como uma bomba explodindo. Eu ia ser pai, ia ter um filho daquela mulher que eu amava muito mesmo. Foi uma festa e eu abracei ela e começamos a rodar ali, até que ela gritou, falou, está amassando o neném aqui dentro. E eu então empurrei ela para longe e fiquei, não vou judiar do meu filho, de jeito nenhum. Aí eu comecei a pensar, a nossa casa agora ia ter um menino ou uma menina, não sei, mas ia ter mais gente. Então eu tinha que fazer um puxadinho
porque onde era o meu quartinho era a sala de costura dela. Então, eu fui e fiz mais um puxadinho, que era para o neném, que ia chegar, e a gente começou a esperar. Aí, então, eu falei para minha mulher, ó, o nosso filho não vai ser assim, que nem que eu, não, que tem essa mão assim, cheia de calo, mão calejada, que não sabe nem escrever o nome, que não sabe nada de nada. O nosso filho vai ser doutor. Vai ser doutor. Eu vou trabalhar bastante e vou comprar mais um pedacinho de terra e vou comprar mais vaquinha e eu vou ganhar um dinheirinho e o nosso filho vai ser doutor. E ela balançava a cabeça. Aí o nosso filho chegou, tão lindo. Era um filho. E ele ficou lá naquele quartinho que eu tinha feito com o maior carinho. E ali ele foi crescendo. Aí chegou outro filho. Aí chegou mais outro. E nesse tempo, a cidadezinha que era lá perto, foi crescendo também. E agora tinha lá uma coisa chamada banco. Eu disse, banco, e passei a mão onde a gente estava. Não, filha, não é desse banco de sentar, é banco de pôr dinheiro. A gente põe dinheiro lá no banco e o homem guarda o dinheiro. E é assim que é banco. Tá bom, assim que é o banco. E eu, então, peguei o dinheirinho que tinha na latinha e levei lá na coisa chamada banco. E dei para o homem o dinheiro e ele guardou. E eu falei para ele, esse dinheiro o senhor guarda direitinho, porque é para o meu filho estudar. Para ele ir para a cidade grande e estudar e ser doutor. E então eu comecei a trabalhar muito mesmo, para aumentar a minha fazendinha, aí os boizinhos, aí eu já tinha uns empregadinhos. Aí eu falei para minha mulher que eu podia arrumar a nossa casa, fazer uma casa agora melhor para ela morar, mas ela não quis. E a nossa casa já estava grande, porque era um puxadinho para um fio, depois um puxadinho para outro fio, e a gente ia fazendo puxadinho e estava esparramando a casa já para os fios, para guardar os fios, porque já tinha bastante fio. Aí, então, quando o primeiro já podia estudar, aí eu fui lá conversar com o homem do banco, que era muito bom, e ele fazia tudo para todo mundo ali. E foi ele que armou um negócio chamado, eu disse para ele, internato. Internato, que a gente interna as crianças e elas saem doutor. Certo. Aí, então, ele ajeitou tudo e o filho foi para o internato. E eu, então, trabalhava para mandar dinheiro para o internato, para o meu filho estudar. E depois o outro filho foi, o outro foi, e foi indo todos os filhos para os internatos, e eu trabalhando. Agora eu tinha 3 fazendinhas já, e eu já podia dar uma vida melhor para minha mulher. Eu falava para ela, ela falava assim, não, eu gosto aqui, do jeito que está. Aí o tempo passou, e eu fiquei sabendo, porque os filhos vinham de vez em quando não vinham, eles vinham ou não vinham, demorava mais. E aí um dia o filho veio e falou, pai, eu já vou me formar. E eu falei para minha mulher, falei, olha, o nosso filho vai formar. Em formatura de filho, pai e a mãe tem que estar presente. A gente tem que ir. E ela falou, mas eu nunca calcei um sapato, e como é que eu vou? A gente vai dar um jeito. Eu também nunca calcei um sapato, e nunca botei aquelas roupas que eles vestem, mas a gente dá um jeito, porque formatura de filho é uma coisa muito importante. E aí a gente ficou esperando o filho vir para comprar as coisas e levar a gente para a formatura, até que o filho chegou, e eu disse, filho, a gente está esperando a formatura. Pai, sabe, pai, a gente ficou pensando, eu, meus irmãos, a gente pensou, o senhor nunca saiu daqui, a mamãe também nunca saiu, e era uma festa, então,
eu trouxe os retratos para o senhor. Aí ele deu aquele monte de retrato de formatura. E eu fui dando para a mulher, e ela olhando, e falava, nosso filho está bonito, está bonito. Eu senti uma coisa assim, aqui dentro, mas eu não falei nada. O filho sabia mais do que eu, ele era doutor agora. Aí a minha mulher pregou todos os retratos na parede, que era para nós ficar olhando a formatura do filho. E aí o outro também formou, mas eles sabiam mais do que nós, então não dava para a gente ir. Aí o filho contou que estava noivo e ia casar. O filho mais velho já ia casar. Aí eu falei para a mulher, para casamento de filho é uma coisa importante. Então a gente vai para o casamento. E ela falou, a gente vai. Talvez a gente vá. Nós vamos para o casamento. Aí o filho falou que o casamento ia ser assim, uma festa diferente, e que não ficava bem. Ele não estava acostumado. E eu falei, tá bom, filho. Casamento nem não é tão importante assim, né? Depois, a gente quer que o casamento dê certo. Não tem importância, não. A gente fica. Aí o outro filho também casou. A gente não foi, sabe, filha? A gente não foi no casamento, porque a gente era também do mato mesmo, não era de ir para a festa. Aí um dia eu voltei de trabalho e eu assoviei e a mulher não veio. E eu entrei dentro de casa. Ela estava no mesmo lugar da minha mãe, caída no chão. E eu sabia que não adiantava pedir a ela que levantasse. Eu sabia que ela não ia levantar mais. Mas eu reclamei para ela, você não podia fazer isso comigo. Você não podia me deixar assim, sozinho, nessa casa grande. Não podia. Mas ela fez isso. E eu não pude botar ela junto com o papai e a mamãe, então levei para a cidadezinha, e ela ficou lá perto da igrejinha, e eu voltei para casa só. Aquela casa grande e vazia, onde tinha só a lembrança do meu pai, da minha mãe e da minha mulher. E eu fiquei, passou um tempo, os filhos quase não vinham mais. Eu já tinha alguns netos que eu não conhecia também, porque o meu filho falou que, eu falei para ele para trazer a mulher dele e o neto, e ele falou que a mulher dele tinha medo de barbeiro. Eu falei para ele que eu fazia barba em casa, eu nunca ia no barbeiro, que ela não precisava ter medo do barbeiro. Aí ele disse, não é esse barbeiro, pai, é um que pica, um bicho que dá assim, aqui a casa é de pau a pique. Eu não entendi direito, filha, mas eu nunca vi barbeiro na parede, mas ele falou que tinha. Aí, quando já tinha passado algum tempo, eu estava ficando velho mesmo. Aí eu falei para o filho, filho, você me leva para a cidade grande, para morar na sua casa? Você faz um puxadinho para mim? Um puxadinho pequeno, não precisa ser grande. E eu sei cuidar de mim, eu lavo a minha roupa, eu faço a minha comida, e eu fico com você, e eu vou brincar com os meus netos. Você me leva? Pai, a gente pode pensar nisso, eu vou conversar com os irmãos, ver o que a gente resolve. Aí, filha, ele me levou para a cidade grande. Foi uma viajona que não acabava mais. Aí, quando cheguei na cidade grande, filha, eu fiquei louco, porque eu vi tanta gente que eu nunca tinha visto na minha vida. Era gente saindo daqui, saindo dali, saía dos buracos da terra, parecia formigueiro. E aqueles carros grandes que eu nem conhecia direito. Filha, eu quase que quis voltar para minha casa, mas eu ia morar com o filho, eu ia conhecer os meus netos. Aí a gente foi e estava demorando para chegar, e eu perguntava para o filho, onde é a casa? Até que a gente chegou numa casa grande, cor-de-rosa,
E ele falou, pai, é o seguinte, pai, a gente pensou bem, melhor o senhor ficar morando aqui, porque a casa da gente é muito movimento, muito barulho, o senhor não está acostumado, o senhor sempre viveu sozinho, e aqui é um lugar bom, porque aqui o senhor vai ter tudo, tem médico, tem enfermeiro, tem comida, tem tudo. E eu perguntei, isso aqui é hospital, filho? Não, pai, é um, como eu vou dizer, pai, é onde as pessoas de idade ficam e elas se conhecem, conversam, vivem bem, o senhor vai ficar muito bem aqui. Tá bom, filho. Aí ele levou eu para um quarto grande, que tinha uma caixa grande na parede, chamada guarda-roupa. E ele falou que era para eu guardar a roupa ali. Mas eu não precisava, eu tinha minha malinha com as minhas roupinhas e a latinha onde eu guardava um dinheirinho sempre. E que era a latinha do meu pai. Eu botei debaixo da cama. Aí os filhos vinham, traziam presente que eu ia guardando naquela caixa chamada guarda-roupa. Eu fui guardando. Eu não queria presente, filha. Eu queria ir na casa dos filhos, conhecer as mulheres dele, os maridos delas, os filhos. Mas eles achavam que não valia a pena. Então, eu fui ficando ali, eles vinham, depois não vinha mais, depois demorou muito, eu estava sozinho, o guarda-roupa estava cheio de caixa de presente que eu não queria. Aí, um dia, a mulher que tomava conta de tudo ali, mandou me chamar e falou para mim, olha, aqui não é casa de caridade, as pessoas pagam para morar aqui. E eu perguntei, e o meu filho não está pagando? Ele pagou um tempo, mas agora já tem algum tempo que ele não paga. Então, o senhor precisa pagar, ou então tem que sair. Eu disse, mas eu não sei para onde eu vou. Eu não conheço nada aqui. Ela falou, olha, eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada. O senhor paga e fica aqui, ou então sai. Olha, eu não sei quanto eu estou devendo para a senhora, mas eu tenho um dinheirinho na latinha, então, para eu não ficar sem nada, a gente divide. A senhora fica com metade, eu fico com metade. E tem aquela caixa grande chamada guarda-roupa, a senhora fica com tudo que tem lá dentro. Eu não sei o que tem, não, mas tem bastante coisa. E tem coisa debaixo da cama também. A senhora fica com tudo. Eu só quero a minha malinha. E metade do dinheirinho. A gente fez isso. E eu saí com a minha malinha e o dinheirinho. Até que depois de andar muito, eu estava cansado, com fome. Aí eu vi um lugar grande, com bastante carro desses grandes, que chama ônibus. Aí eu perguntei se eu podia entrar. Então falaram que eu tinha que comprar, e eu fui lá, o meu dinheirinho deu direitinho para comprar uma passagem. E eu comprei e entrei no ônibus para descansar. Sentei, encostei a cabeça e dormi. Aí eu acordei com o chefe do ônibus falando que tinha que descer porque tinha acabado a viagem. Já era de manhã. E eu vim parar numa praça, no jardim. Aí eu sentei debaixo de uma árvore e dormi. Sabe, filha? Estava cansado, dormi. Aí eu acordei com uma coisa boa no meu rosto, passando assim. E eu abri os olhos, era a nossa mãe, essa que toma conta de nós aqui. E ela falou, ô meu filho, o que você está fazendo aqui, nesse sol? Eu nem vi que o sol já estava batendo. Ela falou, você está com febre, vamos para casa. E eu falei, não tem casa não, senhora. Aí ela trouxe eu para cá, filha. E eu estou morando aqui, e estou tão feliz. Mas eu sinto saudade do meu pai, da minha mãe, da minha mulher,
da minha casinha, que eu nem sei onde fica, não sei onde fica a fazendinha, a casinha, nada disso, eu sei. Eu sou, sabe, filha, um homem que não sabe nada. Eu disse, também, o senhor botou uns filhos no mundo que Deus me livre. Não, filha, não fala assim, não. Os meus filhos, é gente boa, filha. Tá bom. Eu falei, então o senhor agora não tem filho? Ele falou, não sei onde eles estão. Eu falei, eu também não tenho mais o meu pai já foi embora. Então o senhor quer me adotar? Eu vou ser sua filha. E ele, tá bom, filha, tá bom, então eu vou. Nossa, a mulher do Rio que vai ser minha filha. E eu fiquei sendo filha dele. Voltei à cidade algumas vezes e o visitei. Na última vez, quando chegamos, a senhora que tomava conta disse, eu acho que ele só está te esperando. Ele está nervoso esperando você chegar. Vai correndo. E eu fui. O quarto muito limpo, uma cama muito alva, e a cabeça dele no travesseiro, rivalizando os cabelos e o travesseiro. Os olhos brilhavam, ele sorriu. A mudança que havia é que o dente havia desaparecido, agora não tinha nenhum. Eu me sentei do lado da cama e falei, oi pai, como é que o senhor está? Estou feliz, filha, porque agora você está aqui. Sabe, filha, eu sou espírita agora, filha. Sou espírita. A nossa mãe está ensinando espiritismo para todo mundo aqui. Aí, ela me deu o evangelho, filha. Aqui, ó, eu tenho aqui, velhinho, gasto, o livro. O abençoado livro de Allan Kardec, que ele me apresentou e disse, olha, filha, eu não sei ler não, filha, mas toda noite eu sento aqui na beira da cama, eu abro o evangelho e vou passando o dedo. O dedo já aprendeu a ler, mas eu ainda não. Mas eu vou aprender ainda, sabe, filha? Eu vou aprender. Então, eu passo o dedo em cima das letras para ver se eu aprendo como é que lê o evangelho, porque a mãe lê tão bonito. E eu disse, o senhor vai aprender sim, pai, vai aprender. E, por acaso, o senhor teve alguma notícia? Ah, filha, eles nem sabem onde eu estou e eu nem sei onde eles estão. Eu falei, também uns filhos porcaria daqueles, o senhor não precisava nem pensar neles. Ele, não, filha, fala assim não. Eles só não sabem, filha. Olha, filha, eu estou sendo espírita e eu estou rezando muito e eu estou sendo bom, como a mãe fala que a gente tem que ser. Então, eu acho que Deus gosta de mim um pouquinho. Então, eu converso com Ele, toda noite eu converso com Deus. Aí, sabe, filha, o que eu falo para Ele? Eu falo assim, Deus, se o Senhor gosta de mim, e se eu tiver um merecimento assim, desse tamaninho, o Senhor deixa eu nascer outra vez. Eu quero nascer outra vez. E se eu tiver um merecimento assim, Deus, o Senhor devolve o meu pai. Eu quero ter o mesmo pai. E, sabe, Deus, se eu tiver um merecimento assim, o Senhor devolve a minha mãe também. Eu quero ser filho do meu pai e da minha mãe. E se eu tiver assim, ó Deus, um merecimento assim, desse tamanho, ó, o Senhor devolve a minha mulher, que eu quero casar com ela outra vez. Aí, sabe, filha, eu olho bem sério para Deus, aí eu falo para Ele, ó Deus, se eu tiver um merecimento desse tamanho assim, o Senhor devolve todos os meus filhos. Eu quero os meus filhos tudo de volta. Eu falei, ô pai, para que o Senhor quer esses filhos de volta, pai? Filhos como esse? Não, filha. Eles são bons, filha.
Eu é que fui errada. Eu é que errei muito, bastante mesmo. Então eu converso com Deus e falo, o Senhor devolve os meus filhos todos, porque eu vou criar eles diferente, Deus. Eu vou querer que eles estudem, mas eu não vou me importar se eles tiverem a mão cheia de calo. Eu dei tudo para eles, mas eu esqueci de dar Deus para meus filhos. Então eu vou ensinar eles a conhecer Deus, filha. Desde pequenininho, eles vão aprender a saber que tem um Deus lá no céu que toma conta de nós. E se eu tiver muito merecimento, Ele vai me dar o espiritismo outra vez, filha. E eu vou ensinar os meus filhos, igual a mãe ensina a gente aqui. E os meus filhos então vão crescer, filha, e nunca mais eles vão abandonar o pai e a mãe. Porque eles vão saber que Deus toma conta de todos nós. Ele sorria e eu chorava. E eu falei para ele, pai, o senhor vê como é a vida. Eu viajo tanto, pregando o espiritismo para as pessoas. Mas nunca pensei que eu era tão ignorante assim. E eu vim aqui e o Senhor me deu a maior lição de vida que eu poderia ter na minha existência. Lição de sabedoria. Lição de amor. Coisa que é tão complicado da gente encontrar. Oh, Pai, eu vou rever todos os alfarrábios que eu guardo na minha mente, para poder pregar o espiritismo com o coração, com a alma, para que as pessoas entendam, Pai, que existem pessoas que são sábias, têm muita cultura, mas existem pessoas que não têm cultura, mas têm sabedoria. E o Senhor me deu a maior lição a respeito de família que eu poderia ter na minha vida. Ele sorriu, os olhos foram ficando diferentes, e ele olhou para a porta e eu vi os lábios se moverem. Pai, mãe, e a cabeça tombou para um lado, ele foi embora. O meu pai, pai do coração, mas a lição ficou guardada aqui. E muitas vezes, quando eu vou contar a história, eu vejo. E ele sorri. Engraçado que eu nunca reparei se ele botou uma dentadura ou não. Porque eu olho para os olhos que brilham, pleno de ternura. A maior lição que o Senhor Jesus deixou na terra, quando abriu os braços e disse, vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós estamos estudando, estamos buscando. Para encerrar, eu gostaria de perguntar aos senhores, cavalheiros, o senhor já disse à sua esposa hoje, eu te amo? Já? Que coisa boa, Deus te abençoe. Só esse senhor aqui? Que bom. 2. Está muito pobre. 3. Oh, meu Deus, só 3. Não tem mais marido aqui dentro? Não faça isso, minha filha. Pede para multiplicar. Porque a gente vai repetindo e aprende que é o amor de verdade. Às vezes tem marido que diz assim, ela sabe, não precisa dizer. Sabe não. Nunca encontrei uma esposa que dissesse, meu marido me ama. Nunca encontrei.
Então, o senhor pode tirar a prova. Chega em casa, se ela estiver vendo a novela, se porventura, se ela estiver aqui do lado, fale agora, que é uma coisa muito boa, um exercício bom. Mas chega em casa e diz com uma voz assim a voz de Tarcísio Meira não, né? Eu não estou muito em dia com os galãs, mas chega ela e diz assim: meu bem, eu te amo. Ela vai levantar e falar: já fez alguma coisa errada. Só pode. Porque não acredita. Mas e a senhora já disse ao seu marido hoje: eu te amo? Nenhuma. Ah, nossa. Ah, que sufoco, que coisa boa saber que tem esposas que dizem ao marido: eu te amo, todos os dias. Isso é uma coisa boa. Uma vez eu ouvi uma senhora dizendo assim: ele não merece. Eu disse: merece, sim, merece. Aí eu disse: olha, faz um teste para ver como ele merece. A senhora chega em casa, ele está assistindo futebol lá na televisão, a senhora entra, dá um abraço e fala assim com uma voz de Glória Pires, bem caprichada: meu bem, eu te amo. E ele vai olhar para a senhora e falar: já gastou o dinheiro todo, é? Porque eles não acreditam. Então, amor, a gente precisa colocar amor dentro do nosso lar, impregnar as paredes, deixar as paredes vibrando amor, para quando os filhos entrarem, eles se sentirem abraçados pela ternura paterna e materna que está impressa nas paredes do lar. Assim é que nós vamos construindo amor na terra. Aí então o poeta nunca mais vai dizer: mas sempre em vão procurei achar amor aqui na terra. Ele não dirá mais: porque o Senhor, a Senhora, porque nós estaremos impregnando os lares de ternura e os nossos filhos sairão levando essas vibrações que irão alcançar as escolas, os locais que eles frequentarem, e a gente vai fazer com que a terra seja aquilo que Jesus espera, um ninho de amor. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando, porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesma sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz.